بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Boa noite para todos, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos, inshallah. A gente vai continuar explicando, inshallah, o livro Guia para o Novo Muçulmano, que a gente explica nos domingos. A gente parou na página 70, falando sobre os livros sagrados, ou seja, a palavra de Deus revelada aos profetas de Deus, como foi revelado a Moisés, a Torá, a Davi, o que foi revelado? Salmos, a Jesus, o Evangelho, e por último o Alcorão para o profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. Ou seja, são a palavra de Deus. Deus, o Altíssimo, guiou a gente, orientou a gente através dos profetas e dos livros sagrados. Como que a gente ia saber o que Deus quer da gente e o que Deus proibiu para a gente não fazer? Tinha que ser através do quê? Dos profetas de Deus e a palavra de Deus, que é o maior milagre de um profeta, o maior sinal que ele foi enviado por Deus, é a palavra de Deus. Ali estão os mandamentos, as crenças, as proibições. Também está sobre a história dos profetas, como é o Alcorão, que se a gente fosse deixar o Alcorão em 3 partes, dividir ele em 3 partes, ia ser uma parte para a jurisprudência, que é os mandamentos de Deus, outra parte para a crença, o monoteísmo, e a terceira parte a gente pode falar a história dos profetas, se a gente fosse dividir ele dessa forma. Para a gente o que? Refletir. Como a gente reflete com a história dos profetas? Você lembra que a gente contou a história dos profetas de Jacó, Isaac, Ismael, Abraão, Jó, Salomão, Davi, Moisés, Abraão. A gente citou a história dessas pessoas e servem para nós como o quê? Como um guia, uma orientação para a gente ter paciência e saber que quem está com Deus sempre será o quê? O vencedor, a pessoa que está com Deus, o Altíssimo. Então, voltando a explicar, que Deus abençoe o autor e o tradutor, inshallah, fala que compreende a fé nos livros sagrados. Que compreende a fé nos livros sagrados. Aqui ele vai citar, a gente parou aqui na última aula, não sei se você se lembra. Ele vai citar o que? Algumas condições para a gente crer nos livros sagrados. A primeira, a fé em que foram revelados por Allah. Ou seja, para você ser muçulmano, você tem que crer que Deus, o Altíssimo, revelou a Moisés qual livro? A Torá. Então faz parte da crença islâmica crer nisso. E também para te ser muçulmano, você tem que crer que Deus revelou o que para Davi? Salmos, Az-Zabur. E revelou para Jesus, filho de Maria, o que? Evangelho. E por último, o Corão para o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre eles. Então isso é uma crença, faz parte da nossa crença. Para te ser muçulmano, você deve crer nisso. Para você ser o que? Muçulmano. A segunda, a fé em que são palavras de Allah. A pessoa ter fé que isso que foi revelado é a palavra de Deus, como a Torá, os Salmos, o Evangelho, mesmo hoje o que? Não existindo. Não vem uma pessoa pensar que a Torá que está aqui presente é a mesma Torá o que foi revelada a Moisés. Adulteraram, como Deus cita no Alcorão, mudaram, acrescentaram, tiraram. Então, não é o mesmo livro, mas a gente crê que Moisés recebeu o livro e que se chamava o quê? A Torá. Faz parte da nossa crença. E mesma coisa o Evangelho. Agora, se a gente falar, cadê o Evangelho de Jesus? Existe? Não existe.
mas Deus confirmou que revelou a ele o Evangelho, a palavra de Deus. Mas hoje em dia não tem o Evangelho de Jesus, que é a palavra de Deus, mas devemos o quê? Crer que ele foi revelado para Jesus. Entenderam? Não é a pessoa ir lá achar que é o Evangelho de segundo Mateus, ou segundo Marcos, ou segundo Lucas, que a gente viu são tudo autores o quê? Anônimos. São autores o quê? Anônimos. Ninguém sabe quem escreveu esses evangelhos. Agora, terceiro, a fé nos livros que Allah mencionou, por exemplo, o Corão, que foi revelado ao profeta Muhammad, a Torá, que foi revelada a Moisés, o Evangelho, que foi revelado a Jesus, os pergaminhos, que foi revelado a Abraão, os Salmos, que foi revelado a Davi. Ou seja, a gente crer que esses livros foram revelados aos profetas. Esse é o terceiro, que a gente já tinha explicado, né? O quarto, aceitar a informação correta que se encontra nos livros anteriores. Se é correto o que está nos livros anteriores, aceitamos ou não? Aceitamos. Mas o que não é correto, não aceitamos. Agora, se está no livro, como a gente vê, por exemplo, quando falam, por exemplo, para fazer idolatria, chamar Jesus de Deus, a gente aceita? Porque não é de Deus isso. Mas agora, se tem um versículo, como a gente viu, por exemplo, em Marcos 12, 28 e 29, Jesus pregando a unicidade, a gente acredita? Acreditamos, porque Jesus pregou a unicidade, não tem problema nenhum. Entendeu? Mas a pessoa que sabe diferenciar, sabe o que é a palavra de Deus, que foi revelada aos profetas, essa é uma pessoa que tem conhecimento. Não é qualquer pessoa que vai pegar um livro daquele, todo alterado, e vai querer o que? Ler. Não vai conseguir o que? Diferenciar o certo do errado. Então a pessoa o que? Se afasta. A pessoa se afasta porque foi livros se foi o que? Alterados. Livros que tem coisas do homem ali, o homem escrevendo muito. Por isso que acontece o que? Os erros, as contradições que a gente enxerga ali. Por quê? Porque é o homem que escreveu. E não tem nada a ver o que? Com Deus. Mas se tiver o que? Por exemplo, se tem um versículo como em Isaías, por exemplo, 43:11, o que ele fala? Eu sou o Senhor e além de mim não há Salvador. É correto de acordo com a nossa crença? É correto. Só tem um Deus e além dele ninguém salva. Jesus salva, Davi salva, Moisés salva, Muhammad salva, Abraão salva. Está correto ou não está? Está correto. Então esses versículos a gente aceita por quê? Porque de acordo com o Corão, e como a gente sabe que quem revelou o Corão, Deus Altíssimo, é o mesmo que revelou o Evangelho, que revelou a Torá, que revelou os Salmos, que revelou os livros sagrados. Entenderam? Não acreditar o quê? Em tudo que tem ali. Quem sabe isso? Os especialistas, as pessoas o quê? Que têm conhecimento, que sabe, que conhece as escrituras sagradas. Não é qualquer pessoa que lê esse livro. Não é qualquer pessoa que lê o livro. Agora, os benefícios e particularidades do Alcorão. O Alcorão é a palavra de Allah, revelada ao nosso profeta, que a paz de Deus sobre ele, e por isso o crente honra este livro e se apega às suas leis, sua recitação e seu estudo. A gente sabe que o Alcorão é a palavra o quê? De Deus. Tem palavra mais honrada do que a palavra de Deus? O que é honrar a palavra de Deus? O que é honrar a palavra de Deus? O Sr. Zé fala que honrar é confiar naquilo que está escrito que vem de Deus. É isso, Sr. Zé? O que mais? Honrar a palavra de Deus, o que é? Cumprir. O Adailson falou, a melhor forma da gente honrar a palavra de Deus é cumprindo com os mandamentos de Deus, se afastando das proibições que Deus proibiu. Também uma boa resposta, mashallah. Quem tem outra resposta além dos irmãos? O que é honrar a palavra de Deus? Crer, né? A crença, né? O Jairo falou crer nos dogmas, nas crenças que está na palavra de Deus. Como uma delas, o que? Crer que os livros sagrados foram revelados
para os profetas. O que mais? A dá um tipo de honra, na verdade. Você falar para as pessoas, né? Sobre A palavra de Deus. Então, Ita, mais uma coisa, mashallah. Ele falou que honrar a palavra de Deus é também você transmitir ela e não deixar só para você. Os profetas honraram a palavra de Deus como o irmão citou, transmitindo ela, divulgando ela para as pessoas que não são muçulmanas. Entenderam? Cumpriu o que promete também também. O quê? Cumpriu uma coisa que promete. Como assim, seu? E os políticos prometem coisas para a sociedade. Cumprir com a palavra. Se eles cumprissem com a palavra também, seria? Falou honrar a palavra de Deus também é obedecer. Quando Deus mandar a gente cumprir com os mandamentos, cumprir com a palavra, ser um homem de palavra, não mentir, tu está honrando a palavra de Deus, tá certo? Diferenciar, Chico. A religião certa da errada é honrar Mas em que sentido? e defender o Islã, que é a religião correta. O Adailson fala, olha, tu defendendo a palavra de Deus, mostrando que essa é a palavra de Deus em debate ou na forma de divulgar, como o Ita citou, também é honrar a palavra de Deus, mostrar a palavra de Deus como os profetas faziam. O faraó, o que ele falava? Que ele era Deus, não é verdade? Moisés, o que mostrou para ele? Que o Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Mostrou contra ele ou não mostrou a verdade? Mostrou. Isso também é uma forma de jihad, ou seja, o esforço na causa de Deus. A pessoa quer se esforçar no caminho de Deus para mostrar a verdade, como os profetas fizeram. E muitos deles foram mortos injustamente por causa de proibir algo ou de exortar eles ou aconselhar eles para fazer o bem, crer em Deus. Eles matavam os profetas, principalmente o povo judeu. O povo judeu matou muito profeta. Então, continuando, depois ele fala o que o autor? Se apegar às suas leis, ou seja, a pessoa cumprir as leis. O que Deus ordenou? Deus ordenou as 5 orações. O que eu devo fazer? Rezar, cumprir, praticar essas 5 orações. Eu estou honrando e cumprindo com o mandamento de Deus. Eu sou um servo obediente a Deus. Agora, Deus proibiu o roubo. Eu sou uma pessoa que me afasto do roubo. Por quê? Porque Deus, o Altíssimo, proibiu o roubo. Deus proibiu o adultério. Eu me afasto do adultério. Deus proibiu a magia negra. Eu me afasto da magia negra. Porque eu sei que essas coisas são más para o ser humano e para mim mesmo. Então Deus, o que Ele proibiu é para o seu próprio bem. E o que Deus ordenou é para o seu próprio bem. Quem que sai ganhando na história? A gente. Porque se tu crê, ou se todas as pessoas acreditarem em Deus, vai aumentar alguma coisa do reino dele? E se todo mundo renegar a Deus, vai diminuir do reino dele alguma coisa? Não vai diminuir nada. Só quem está ganhando é a gente. A gente que está ganhando com a bênção de Deus, a misericórdia de Deus sobre nós. E depois ele cita o quê? Esse é o estudo. Pessoa estudar a palavra de Deus. Como que a gente estuda a palavra de Deus? Lendo o Corão, na presença dos sábios, das pessoas que têm conhecimento, refletir, meditar na palavra de Deus. Tu não pode ler a palavra de Deus como tu lê qualquer livro. A palavra de Deus não é como qualquer livro. A palavra de Deus é diferente, é valiosa, é sagrada. O Alcorão, a gente onde coloca ele sempre? No lugar mais alto que tem. Agora, se tu tem uma partilheira, tem que aprender como se comportar com o Alcorão. Colocar ele na partilheira mais alta, nunca acima dele nada. Nunca se coloca em cima do Alcorão nada. Tem aqui 10 livros, o que tu faz? O Alcorão sempre em cima, os outros 10 embaixo. Isso é um jeito de também o quê? Honrar a palavra de Deus. Agora a gente toca no Alcorão, quando a gente está sem o wudu, tocamos no Alcorão? Tocamos. A palavra de Deus só toca nela o quê? Os purificados, as pessoas que estão limpas.
As pessoas que são purificadas podem tocar no Alcorão. Tudo isso por quê? Para honrar a palavra de Deus. Para honrar a palavra de Deus. Então, o nosso tratamento com o Alcorão tem que ser diferente que o nosso tratamento com os livros. O Alcorão não é como um livro, e sim a palavra de Deus, o Altíssimo. É Deus falando com você, com o servo dele. Aqui quando tu lê um versículo como capítulo 112 do Alcorão. Como que começa o 112? Quem que sabe? Dize, Qul. Parece que Deus está falando contigo. Dize. Para quem ele fala? O Muhammad, o Zaid, o Abdullah, o... como se chama? Ziyad, o Ahmad, qualquer um. O Ita, o Zé. Dize, Allah é o único Deus. Qul huwa Allahu ahad. Diz, parece Deus falando com a gente, para a gente testemunhar perante todas as pessoas que Deus é o único Criador, o único digno de adoração, o único que sustenta, o único que salva. Tem outro salvador além dele? Tem outro sustentador além dele? Tem um todo-poderoso como ele? Tem um onipotente como ele? Tem um onisciente como ele? Deus, o Altíssimo. Então, é Deus conversando com seu servo. Por isso que devemos o quê? Honrar a palavra de Deus e criar amor pela palavra de Deus. Agora, vou dar um exemplo na vida, para vocês entenderem melhor. Quando a gente gosta da nossa noiva, por exemplo, vamos voltar um tempo atrás, quando não tinha o quê? Facebook, WhatsApp, Orkut, MSN. Antes, como que as pessoas se comunicavam? Por carta. Quando chega aquela carta, depois de 2, 3 meses da noiva, a noiva mora lá no Nordeste e o noivo lá no Sul, caminhoneiro, trabalha de caminhoneiro. Quando chega aquela carta, até com perfume botavam, né? Jogavam o perfume dela, não é verdade? E chega aquela carta, pensou o quê? Como que vai tratar aquela carta? Depois de ler, ficar apaixonado pelas palavras que tem ali, coloca no melhor lugar, não é verdade? Ou joga fora? Ainda para depois falar para ela, olha, meu amor, eu cuidei dessa carta, olha, até o perfume tá. Não é verdade? Até o perfume ainda tem um cheiro. Guardei ela bem guardada. Imagina se a palavra de Deus. Esse é o exemplo do mundo que eu dei para vocês. Imagina quando é a palavra de Deus. Como que tu vai tratar um livro de Deus? Quando tu leu o Alcorão, quando tu tá falando aqui, primeiro versículo, Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Só dessa frase tu já para refletir, não é verdade? Pega qualquer livro, olha o começo desse livro, tem um começo como o dele. É uma coisa impressionante, só olha aquilo. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. E como que ele acaba? Tu pedindo refúgio de todo o mal dos homens e dos gênios. Não é confiança em Deus? Quem que pode te refugiar? Quem pode te socorrer? Quem pode te salvar? Te auxiliar? Somente a Deus. Monoteísmo do começo ao fim. Por isso que o coração do crente o quê? Se enche de felicidade. Nunca tu vai encontrar a paz espiritual e nem felicidade na idolatria e no politeísmo. Pode ter certeza. Pode girar o mundo todo, entrar em tudo que é religião. Tu nunca vai encontrar o monoteísmo puro como a mensagem de Deus. Aí está a felicidade, aí está a alegria, aí está a salvação, aí está a paz espiritual. Aí são os bens-aventurados, porque creram na palavra de Deus. Então, é uma coisa o que para a gente refletir e meditar. O Alcorão é a orientação e a razão de nosso êxito nesta e na outra vida. O Alcorão tem muitos benefícios e
peculiaridades que o fazem diferente dos outros livros sagrados anteriores, dentre eles. Agora vai mostrar algumas coisas que são específicas do Alcorão Sagrado, que é o melhor dos livros. É o melhor dos livros, o mais eloquente dos livros. Primeiro, o Alcorão compreende todas as leis divinas. O Alcorão compreende todas as leis divinas, pelo que confirma e comprova no que concerne aquilo que já havia sido revelado nos livros anteriores. O Alcorão que é uma mensagem completa. Completou as leis, aperfeiçoou. Agora, até quando perguntam para o profeta Muhammad sobre a punição do adultério, os judeus, o profeta Muhammad fala para eles: qual que era a lei de Moisés? O que está escrito no livro de vocês? O que Deus revelou para Moisés? A mesma coisa que revelou para o profeta Muhammad, a mesma punição. Então o que? O Corão também confirma, compreende as leis do que anteriores. Como eu falo para vocês, a pessoa que não entende do Alcorão, não tem conhecimento nenhum sobre o Alcorão, fala que o que? Esse é o livro dos muçulmanos, esse livro não é de Deus, às vezes pronunciam. Pessoas que não têm conhecimento, nunca leram, não sabem o que é o Alcorão. Quando tu lê o Alcorão e tem conhecimento nas escrituras antigas, tu não vai falar o que? Foi esse mesmo Deus que revelou para Moisés, para Jesus, para Abraão, para Jacó, para Isaac, para todos os profetas. E mostra o Alcorão também é diferente em vários sentidos, como o autor vai citar. Allah o Altíssimo disse no Alcorão, quem quer ler para nós? 5:48. Capítulo 5, versículo 48. Quem quer começar a aula lendo? Tem o presente do seu Zé ou não tem, seu Zé? Quem lê por primeiro? Vamos ver, depois as irmãs. Querem ler? As irmãs leem. Não, pode ler. Só tem que ler com o microfone, senão ninguém vai escutar. A irmã quer começar a ler. Ganhou de vocês. Até vocês abrir. Fica para a próxima. Bismillahirrahmanirrahim. Em verdade, revelamos-te o livro, corroborante e preservador dos anteriores. Julgai-os, pois, conforme que ela revelou, e não lhe sigas os caprichos, desviando-te da verdade que te chegou. A cada um de vós temos ditado uma lei e uma norma, e se ela quisesse, teria feito de vós uma só nação. Porém, fez-vos como sois, para testar-vos quanto àquilo que vós. Esse é o 5:48. Essa qual que é a tradução do Samir? Quem tem a outra tradução? Vai, ó. Sim. Fizemos descer o livro com a verdade para confirmar os livros que havia antes dele. Isso aí. Para prevalecer sobre eles. Então julgar entre eles. Que a tradução dele é diferente. O que Allah fez descer. Obrigado, Ita. Está igual a mim aqui. Temos revelado a ti, Muhammad, o livro com a verdade, para confirmar e manter vigente o que já havia nos livros revelados. Ou seja, o Alcorão, que foi revelado ao profeta Muhammad, veio para confirmar também o que foi revelado antes? Sim. É o mesmo Criador. Quem revelou para os profetas anteriores é o mesmo que revelou para o profeta Muhammad, que é paz sobre ele. Ou quem revelou para o profeta Muhammad é o mesmo que revelou para os profetas anteriores. Ou seja, é só um caminho, a senda reta, ou seja, o caminho de Deus é só um caminho, o caminho da salvação é só um caminho. Qual que é o caminho? O caminho de Deus, o caminho dos profetas. A pessoa que seguir a Deus e obedecer os profetas naquilo que eles trouxeram, a pessoa vai ser o quê? Salva. Mas se a pessoa quer interpretar a religião como ela quer,
orar como ela quer, adorar a Deus como ela quer, suplicar a Deus como ela quer, vai ser salva essa pessoa? Só vai ser salvo quem obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus. Não é, a religião não é como tu quer, e sim como Deus revelou para os profetas. Imagina se cada um quer fazer a religião da sua cabeça. Quantas religiões a gente ia ter? Cada um ia ter a sua. Se tem 2 bilhões de seres humanos, 2 bilhões de religiões. Cada um tem o dogma dele. Cada um tem como se chama, o desejo pessoal dele, a interpretação dele, a experiência dele. Por isso que Deus é misericordioso, enviou o que? Mensageiros, com a palavra dele, a orientação divina, para todos serem guiados. Não fez diferença entre nenhum de nós. A porta de Deus é para todos. Tu é brasileiro, tu é americano, tu é francês, tu é africano, tu é asiático, tu é de qualquer país. Tu é perante a Deus o que? Servo de Deus. Tu pode aceitar a mensagem e seguir a mensagem. A mensagem é para todos. O Alcorão é um livro que veio para todo o universo. Não é para um povo específico, como se a gente vê a Torá. Veio para um povo específico, os judeus. A gente vê o Evangelho, mesma coisa. Os Salmos, mesma coisa. Mas a mensagem do profeta Muhammad abrange tudo. Todo o universo. Ela veio para todos os povos. E quem não crê nisso, como diz no Alcorão, até no próprio livro deles, afirma isso. Um judeu não vai contrariar que a mensagem veio para os judeus. Nem Jesus, quando foi perguntado, não falou o quê? Ele foi enviado para quê? Para as ovelhas perdidas de Israel. De quê? De Israel. Específico para esse povo. Quando ele também não quis curar o filho da mulher samaritana. Por quê? Porque ele não foi enviado para esse povo. Então, os profetas eram enviados para povos específicos. O profeta Muhammad, o Alcorão, claro que foi revelado a ele, foi para todas as pessoas, para todo o universo. Qualquer pessoa pode crer. E ninguém é melhor que ninguém. O Alcorão, o que fala? Quem é o melhor? Quem é o mais honrado perante a Deus? No Alcorão, mais temente, mais piedoso. Não é porque eu sou judeu, eu sou o povo escolhido, sou descendência escolhida, faço o que eu quero, estou indo no paraíso. Esse é o sonho deles. Esse, falo para todo judeu, é o sonho deles. Tu vai ser salvo com a graça de Deus, pela graça de Deus e pelas boas ações que tu fizer, pela temência. Ninguém é salvo por descendência. Nem tu, árabe, que se acha árabe, e nem tu, judeu, que se acha judeu, vão ser salvos por descendência. Como falaram para o neto do profeta Zain al-Abidin, que era um grande, alayhi salam, que era um grande sábio, e também neto do profeta, falou: o que tu quer? Um falou para ele: o que tu pensa? Tu já está salvo, tu não tem que se preocupar com nada, tu é neto do melhor homem que Deus criou. Aí ele falou: no dia do juízo final nada me serve, nem a minha descendência, nem meu parentesco, que eu sou neto do profeta Muhammad, e sim vou ser salvo pela graça de Deus e pelas boas ações. A pessoa vai ser salva por isso. Não é porque eu sou fulano, filho do fulano, sou neto do profeta, sou da descendência de Davi. Que tu não seja da descendência de Davi só, seja da descendência de Abraão, seja filho de Abraão. Se tu não fazer as boas ações, não será salvo. Filho de Noé não foi incrédulo, filho de um profeta de Deus, dos melhores profetas de Deus. O que Deus fala dele? Que era um servo agradecido, um servo temente. O filho dele era o quê? Incrédulo. Por isso que a gente o quê? Tem que fazer as boas ações, zelar para o próximo, ter compaixão com o próximo e pregar a verdade. Por mais que doa a quem doer, como falo, que doa a quem doer, mas pregar a verdade como os profetas fizeram, pregar a verdade, a mensagem de Deus. Agora, esse é o versículo que a gente explicou, né? O significado do que?
confirma, né? Mantém vigente, é que vem reafirmar tudo o que havia nos livros anteriores, no que diz respeito à crença e aos atos de adoração. Ou seja, vem confirmar a unicidade de Deus, o monoteísmo, vem confirmar os rituais, como a gente sabe que Abraão fez al-Hajj, a peregrinação. O Islã confirmou isso, não é verdade? O que Jesus, os profetas foram ordenados a eles a oração, o zakah, como diz no Corão. O Islã também confirmou isso, ordenou a gente a oração, o zakah, o jejum, que eles também foi ordenado para eles, o jejum também foi ordenado para nós. Kutiba alaykum siyam, também foi prescrito para vós. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, como foi prescrito, decretado para as pessoas anteriores a vós. Quem são as pessoas anteriores a nós? Os profetas, as nações. Qual que é o motivo? La'allakum tattaqun, para vocês temerem a Deus. Todo mandamento, todo ritual religioso foi ordenado para a gente o quê? Temer a Deus. Agora o segundo, é um dever para toda gente, em sua diversidade de línguas e povos, apegar-se ao Corão e trabalhar segundo o que está disposto nele, sem se importar por quanto tempo se deu a revelação, diferentemente dos livros anteriores, já que estavam destinados a povos específicos ou períodos específicos. Allah Altíssimo disse no Corão, quem quer ler? 6:19. 6:19. Lê, Alberto. Aonde está o microfone? Tá, isso aí a gente explicou. Agora ele vai trazer o que é evidência. 6:19. Sim, 6:19. Em nome de Allah, clemente e misericordioso. Pergunta: qual é o testemunho mais fidedigno? Assevero-lhe então Deus: é a testemunha entre vós e mim. Este Alcorão foi-me revelado para com ele admoestar a vós, aqueles que alcançar, ousarei admitir que existe outra divindade conjuntamente com Deus? Uma interrogação. Diz: eu não as reconheço. Diz ainda: ele é um só Deus, e eu estou inocente quanto aos parceiros que ele atribui. Isso aí é Deus ordenando que o profeta Muhammad e a gente, a nação. Obrigado, Salberto. Aqui na minha tradução, o Salberto leu para mais. A gente queria só o 19. Este Alcorão foi-me revelado para com ele admoestar a vós e àqueles que ele alcançar, ou seja, que chegar a mensagem para eles. Então, foi ordenado ao profeta ao que? Divulgar, transmitir a mensagem para as pessoas. E a gente sabe que Deus, o Altíssimo, com a sua plena misericórdia, ele não castiga um povo. Tem uma condição: antes de ele castigar um povo, o que Deus fala? Que não castiga nenhum povo, exceto mandar o mensageiro. Deus é justo. Nenhum povo vai ser castigado, a não ser quando o mensageiro for enviado para esse povo. E eles o que? Renegarem. O livre-arbítrio que Deus deu para eles, eles querem renegar o profeta, querem desmentir o profeta, querem desmentir a palavra de Deus. Mas Deus sempre envia. Por isso que no Islã, aquela pessoa que não chegou para ela o que? A mensagem. Não chegou para ela o que? A mensagem. Ou seja, o Islã não chegou para essa pessoa, mora num lugar distante, ou como o corrupto, qual é o nome dele? Aquele da Coreia do Norte, que proíbe, o corrupto, me esqueci o nome daquele rapaz. Ele proíbe as pessoas o que? De divulgar. Não tem como chegar nas pessoas.
Isso a gente chama de que? Ahlul Fatra, que é aquelas pessoas que não chegaram mensagem para elas. Essas não vão ser castigadas até Deus enviar o que? Um mensageiro para falar com essas pessoas e divulgar a religião, a palavra. Então Deus é justo, não castiga ninguém sem o que? Orientá-lo, guiá-lo, enviar mensageiros, revelar a palavra de Deus, porque Deus o que é? Misericordioso com a gente. Mas o ser humano o que? Vira arrogante, acha que tudo sabe e acaba renegando o que? A palavra de Deus. Agora o terceiro, Allah o Altíssimo prometeu preservar o Alcorão, portanto nenhuma mão poderá deturpá-lo. Allah disse, isso aí está no 15:19, quem quer ler? Esse versículo é muito importante a pessoa decorar. 15:19. Então deixa o Ita ler. O Ita não leu ainda. 15:19. 15:19. E dilatamos a terra em que fixamos firmes montanhas, fazendo germinar nela tudo comedidamente. 15:19. Al-Hijr, tá certo? Não tá, não é? 15:19. 15:9, desculpa. 15:9. 15:9. Nós revelamos a mensagem e somos o seu preservador. Deus fala que revela a mensagem. O que é a mensagem aqui? Qual mensagem? O Alcorão. Então, Deus afirma o quê? Que revelou o Alcorão. E quem que vai preservar o Alcorão? Ele mesmo. Preservar do quê? De qualquer alteração. De qualquer pessoa que quer o quê? Modificá-lo. E também uma das coisas que o autor não citou aqui, que é a única nação que Deus permitiu o quê? Decorar a palavra dele. A única nação. Não é só o profeta. Antigamente, quem que decorava a palavra de Deus? O profeta de Deus, ou as pessoas mais virtuosas do povo. Mas para a nação do profeta Muhammad, muitos decoram o Corão, não é verdade? Se tu tentar mudar uma vírgula, colocar assim, uma vírgula para mais, eles sabem. Se tu tirar uma vírgula, eles sabem. Se tu mudar um sinal, uma haraka, aqui está dhamma, tu bota kasra, na língua árabe, eles sabem. Não consegue mudar um tio, um a, uma vírgula dentro do Alcorão. Porque quem que protege? Deus Altíssimo. A última palavra de Deus, a melhor das palavras de Deus, revelada para o melhor dos profetas de Deus, o profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. Em consequência, tudo o que contém nele é verídico e autêntico. Tudo que contém no Corão é verídico e autêntico. Por isso que Deus sempre o que? Desafia as pessoas o que? A trazer, nem que seja uma parte pequena do Alcorão. E conseguiram, nesses 1500 anos, conseguiram trazer. Por quê? Porque é impossível, qualquer pessoa que tem o conhecimento da língua árabe sabe. Não tem como escrever desse jeito. Com essa eloquência, usando essas palavras, não tem como um ser humano ser do ser humano. E o jeito que é o livro, como a gente sempre cita isso, o livro do Alcorão, a palavra de Deus, é único entre todos os livros. Pode pegar qualquer livro e tentar comparar com ele. O jeito que o autor está falando, que é Deus o Altíssimo, não tem como ter um autor que fala daquele jeito, desafiando toda a humanidade, se chamando eu sou todo poderoso, onipotente, em nome de Deus o clemente e misericordioso. Quem que escreve dessa forma? O ser humano não tem essa capacidade, nem imagina escrever uma coisa, um livro dessa forma. Então isso aí é uma das provas das pessoas que conhecem a língua árabe,
sabe do que eu estou falando, a eloquência que tem dentro do Alcorão. Agora, quais são as obrigações para com o Alcorão? Devemos amar o Alcorão, valorizar sua magnificência e respeitá-la, pois é a palavra do Criador, a melhor palavra e a mais veraz, a mais verdadeira. Devemos recitá-lo, lê-lo, tratando de compreender as suas palavras, meditar sobre seus ensinamentos, suas histórias, para assim podermos discernir entre o certo e o errado e aplicarmos como nossa forma de vida. Quando perguntaram para Aisha, a esposa do profeta, que Deus esteja satisfeito com ela, perguntaram como que é o caráter do profeta, como que ele se comporta, como que é a pessoa dele. O que ela respondeu? É o Alcorão andando em cima da terra. É o próprio Alcorão andando em cima da terra. Imagina a pessoa que tem o caráter do Alcorão. Imagina a pessoa que tem o caráter do Alcorão. Como ela vai ser vista na sociedade? Como a melhor pessoa. Como diz o Sayyidina Ali, alayhi salam, falam para ele como que era o profeta, como que as pessoas o tratavam. Ele falou, olha, os incrédulos, os idólatras não gostavam dele, porque ele trouxe o que é verdade, a unicidade de Deus, e eles adoram o quê? Cada dia tem um Deus, cada dia tem uma estátua. Tu vai tirar tudo isso deles, falar que só tem um Deus. Não gostavam dele. Mas quando eles sentavam com ele para conversar com ele, não tinha pessoa mais amada depois daquela conversa do que o profeta de Deus. Isso mostra o quê? A simpatia que ele tinha, o respeito, a educação. O profeta Muhammad, só de olhar para ele, tu já amava ele. Só de olhar para ele, tu já amava ele. Quando era uma pessoa simples, quando entrou um dos beduínos procurando, cadê o Muhammad? Ele estava sentado entre eles, não reconheceu, se vestia como eles, era simples como eles, o mais pobre dentre eles era o profeta de Deus. Aí falaram, é ele, profeta de Deus. Ou seja, não usava uma roupa melhor do que os crentes, que os fiéis. Por isso que quando o Abu Sufyan foi para Roma, ou para o rei bizantino, podemos falar assim melhor, perguntou para ele, como que é a característica desses profetas, ou desse profeta que vocês estão falando, que ele fala que é profeta de Deus. Ele falou, olha, não se preocupe. Ele falou, por quê? Porque quem segue ele são os pobres coitados, os escravos. Então por que se preocupar? Aí ele fala, ele conhecia a palavra, os livros sagrados, era cristão, sabia? Falou, isso aí que são os profetas. Isso é a característica dos profetas. Os seus seguidores são quem? Os pobres. Os coitados que a sociedade vê, esse pobre coitado aí, mas perante a Deus é melhor do que tu 1 milhão de vezes. Tu chama de pobre coitado, mas tu não sabe o peso dele perante a Deus. Por isso que a gente tem que ser humilde. Como Abdullah ibn Mas'ud era fino como como se chama o Palito de dente? Agulha. Não, aí tu exagerou já. Palito de dente. Como um galho de uma árvore. Era fino as perninhas dele. E os sahabos, os companheiros riam dele, tão magrinho que ele era. Aí o profeta fala, Wallahi, perante a Deus, ele é mais pesado que todas essas montanhas que vocês estão vendo. Qual que eram as montanhas? Jabal Uhud, que é apavorante quando tu olha para aquelas montanhas. Perante a Deus é muito mais pesado. Por quê? Pela temência, pela piedade, não é pelo dinheiro, pelos bens que tu tem, os milhões. Esses milhões que tu tem, tu vai ser enterrado como todo mundo. E se te deixarem para fora, tu vai feder como todo mundo. Para que se orgulhar, filho de Adão? Para que se orgulhar? Então o profeta de Deus era a pessoa o quê? Mais simples. Se tu entrasse na mesquita, tu não ia conseguir diferenciar ele dos crentes dele. Mas hoje em dia, infelizmente,
O líder religioso vem de Mercedes, vem de BMW. O líder religioso, não é verdade? Com um terno que custa $5.000. E os crentes de chinela havaiana. Aí fala para ti: Deus me revelou. Os mentirosos, como até na própria Bíblia deles fala o quê? Os profetas mentirosos, Jesus não avisa sobre eles, sobre os falsos profetas, é os malandros. Querem só encher o bolso, mas a palavra de Deus, tudo é prorrogado, menos o que enche o bolso. Então a pessoa deve o quê? Sempre refletir. Aqui a gente pegou: devemos seguir suas leis, exemplos, ordens e etiquetas e fazê-las parte de nossa vida cotidiana. Ou seja, fazer o Alcorão parte de nossa vida. Praticar o que Deus ordenou. Quando Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela, foi consultada sobre o comportamento do profeta, que a paz seja sobre ele, ela disse: seu comportamento é o Alcorão. Na outra versão que eu falei para vocês, é a mesma coisa que o Alcorão andando sobre a terra. Ela fala, mesma coisa que o Alcorão andando sobre a terra. E aqui o comportamento dele é o comportamento do Alcorão. A pessoa que se comporta como o Alcorão, tem pessoa mais justa do que ela? A pessoa, quando se comporta que nem o Alcorão, tem pessoa mais honesta do que ela? Verídica como ela? Não tem. Porque o Alcorão é a melhor guia, melhor orientação. A pessoa que ler o Alcorão será guiada, principalmente quem quiser refletir. Como a gente pode falar, a gente hoje, eu faço uma observação, a gente tem livros e livros, ficamos lendo e lendo e lendo o livro. Lemos Al-Bukhari, o Muslim, o Sunan Ad-Darimi, o Bidayat al-Mujtahid, o Al-Mughni, o Al-Muhalla, 1 milhão de livros lemos, né? E a gente não tem, perante os companheiros do profeta, nem isso aqui de conhecimento. Qual livro eles leram? Abu Bakr, qual o livro que ele leu? Omar, qual o livro que ele lia? Tem outro livro que eles liam? Só o Alcorão. E o conhecimento deles, nosso conhecimento não chega nem do tamanho de uma unha no corpo de um deles. Por quê? Eles leram o melhor dos livros, o Alcorão, que a gente, infelizmente, hoje, o que? Pega tempo para ler qualquer livro, menos o Alcorão. Tu fala o Alcorão, ele não tem conhecimento do Alcorão. Sou muçulmano, mas o Alcorão não conhece. Mas conhece o livro do fulano, do ciclano, já leu até 2 vezes, 3 vezes. Eu estou depressivo, eu vou ler os livros do Augusto Cury, eu estou depressivo. O livro de Deus, que tira a tua depressão, que te eleva, que é a tua salvação. Tu não sabe, né? Não tem o conhecimento. Deus jura dentro do Alcorão que, por certo, que é lendo a mensagem dele, ou seja, e não é pela mensagem de Deus. Qual que é a mensagem de Deus? Ou a lembrança de Deus, o Alcorão, que os corações ficam o quê? Tranquilos. Isso é uma promessa. Qualquer pessoa que estiver o quê? Triste, depressiva, pega o Alcorão e lê com sinceridade e vê o que ele vai fazer no seu coração e na sua vida. Palavra de Deus, aqui não é palavra do homem. Palavra de Deus, né? Não é como uma palavra do homem. Palavra do homem te dá o quê? Dúvidas, tristeza, contradição. Não é verdade? Mas a palavra de Deus, Deus mesmo fala: se esse Alcorão fosse revelado por outro, além de Deus, vocês iam encontrar nele contradições. Desafiando o ser humano. Começa ele o Alcorão que ذَلِكَ الْكِتَابُ, ou seja, este é o livro, لَا رَيْبَ فِيهِ, ou seja, não há nele dúvida, não há nele contradição, e sim guia, hudan, ou seja, guia, lilmuttaqin, específico para quem? Para quem teme, para quem tem piedade. Não é o injusto, o arrogante, o teimoso. Teimoso, se tu explicar para ele: olha, irmão, quantos tem aqui?
esse aqui é Deus. Ele fala para ti assim, esse aqui é Deus, e esse aqui é Deus. Tu fala para ele quantos tem, ele fala para ti um. Teimoso. O que tu vai falar com teimoso? Mas uma pessoa que entende, quando tu fala isso para ele, o que ele vai falar? Ela vai falar para ti, tem 3. Tem algo errado ou não tem, irmão? Tem algo errado. Se a pessoa quer refletir. Mas a pessoa que quer ser teimosa, dona da verdade, aí ela que sabe. Tem um livre-arbítrio, ela que vai ser responsável por aquilo que ela fez. Por aquilo que ela fez. Como o Corão mostra, que toda alma arcará com aquilo que ela fez. Nem o pai não vai pagar pelo filho, nem o filho pelo pai, nem a esposa pelo esposo, nem o esposo pela esposa. Cada um com as suas obras. Cada um vai ser julgado pelo que fez. Quer plantar, como se chama, vamos falar, alface, quer colher tomate, dá. Querer tomate, vai plantar alface. Aí depois fala, oh Deus, me veio alface. O que tu plantou? Plantou alface. Quer colher tomate, planta tomate, colhe tomate. Planta o bem, colhe o bem. Planta o mal, você que sabe. Você que vai arcar com as suas escolhas, com as suas ações. Significado do relato do mensageiro de Deus, que a paz de Deus sobre ele, em sua vida, em suas ações, era personificação da sabedoria, as leis contidas no Alcorão, pois seguiu e tomou como forma completa de orientação este exemplo, a ser seguido para todos nós. Sobre isso Allah disse, há um belo exemplo no mensageiro de Allah. O que Deus fala no Alcorão? Isso aqui está na Al-Ahzab 31:21. Há, por certo, um belo exemplo no profeta de Deus. Isso é resposta para todo desviado que não conhece a sunna do profeta. Deus aqui, quando fala para ti, há um belo exemplo no profeta de Deus. O que ele está te incentivando? A seguir a sunna do profeta, a obedecer a sunna do profeta, a tomar ele como exemplo. Quando eu falo para ti, eu estou dando aula, falo, olha fulano, tuas notas não estão muito boas, se tu continuar assim, tu vai rodar, mas eu vou te dar um conselho, uma recomendação, tu quer passar de ano? Ele fala assim, toma como exemplo o fulano. Fulano, se a gente vai ver as notas dele, o que? Tudo 100, não baixa de 95, sempre estudioso, toma ele como exemplo. O que eu estou incentivando? A ele seguir os passos dessa pessoa, porque uma pessoa virtuosa, uma pessoa que tem objetivo na vida, por isso que eu aconselhei esse meu aluno a tomar o caminho desse outro aluno. Então Deus, quando fala, e por certo, há um belo exemplo no profeta de Deus, no mensageiro de Deus. O que a gente entende? O que qualquer pessoa entende? Que devemos seguir o profeta de Deus, seguir a sua orientação. O Alcorão a gente sabe que é a palavra de Deus. O Alcorão é a palavra de Deus. Como que eu vou seguir esse versículo? Como que eu vou seguir a orientação do profeta? Através do quê? A sunna. Através da sunna, que é o ensinamento dele. E um dos melhores livros para te conhecer os ensinamentos do profeta, as instruções do profeta, qual é? Jardim dos Virtuosos, do Nawawi, rahimahullah. Um dos melhores livros que tem para te conhecer o que? Os ensinamentos proféticos, a orientação profética que a gente sabe que foi revelada por Deus Altíssimo. Deus fala na Sura 53, versículo 3, o que ele fala? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى ou hawa. Ou seja, ele não falou por capricho, não fala por prazer mundano. Leio. In huwa illa wahyu yuha. Ou seja, e ele é
uma revelação que é revelada. Ou seja, o que é isso? O dito do profeta Muhammad, que é mais sobre ele. E o Alcorão, se vocês querem, a gente traz centenas e centenas de versículos que provam isso, para a gente seguir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leia então, 53:3 e o 4, por favor. E não fala por paixão, a sua fala não é senão revelação. A ele revelada ensina-lhes o anjo Gabriel. Tá bom, Rita. Entendeu? O que Deus fala? Que a fala dele é o que? Revelação. De quem? De Deus Altíssimo. Revelação divina. Ou seja, não é só o profeta Muhammad, todos os profetas são dessa forma. Moisés, se tu fosse perguntar, ô Musa, o que significa esse versículo da Torá? Ele vai errar na explicação, na interpretação? Nunca. Porque a interpretação dele é o que Deus quer. É a revelação de Deus. Os profetas não falam da parte deles. Se tu pergunta para o profeta tal coisa, ele fala, quando chegar a revelação eu falo. Eles esperam a revelação de Deus chegar. Não é como hoje, infelizmente, eu sabe tudo. Perguntam para eles, tudo sei. La adri, eles não sabem dizer. Eu não sei. Falar eu não sei como tu matar ele. Falar, eu sheik, falar que eu não sei. Tá louco. O que vão pensar sobre mim? Não, eu sei tudo. Eu respondo, tenho que responder. Se os companheiros do profeta, que sabiam mais do que a gente, quando foi perguntado para Abu Bakr quanto que ganha a avó na herança, é sudus, a avó, al-jadda, o que ele falou? Não sei. E o Abu Bakr, 1% do conhecimento dele, se juntar todos os sheiks, botar numa balança, e aquele 1% do conhecimento dele vai pesar mais, eu tenho certeza. Não é feio. Não é feio, a pessoa fala que não sabe. Feio e pecado é tu falar da religião de Deus o que tu não sabe. Isso que é uma grande mentira. O que tu queria perguntar então? Sim. Quando perguntaram para ele, ele falou assim: eu não falo palavra alguma de mim mesmo, mas eu falo aquilo que foi me revelado. O Ita fala em João, quando cita, falando sobre Jesus, Jesus fala a mesma coisa. E eu não falo nada de mim mesmo, e sim aquilo que foi me revelado. Todos os profetas falaram essa mesma frase. Tudo que foi revelado do Senhor, eu pronuncio, eu falo que foi revelado. Eles não falavam o que? Por capricho ou paixão, como a gente faz. Há um belo exemplo, um mensageiro de Allah, valor e firmeza da fé para aqueles que têm esperança em Allah. Ele é um exemplo para quem? E valor e firmeza da fé para aqueles que têm esperança em Allah. Aquelas pessoas o que? Tementes, piedosas, que têm esperança na recompensa de Deus, na misericórdia de Deus. É o profeta o que? É um grande o que? Exemplo. Esperança em Allah, desejam ser recompensados no dia do juízo e recordam Allah frequentemente. O que é frequentemente? Toda hora o que? Estão recordando Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Wallahu Akbar. Sempre o que? É dhikr. Quando perguntava para o profeta qual que é a maior dádiva que Deus deu para alguém, o que ele falou? Lisanun dhakir, ou seja, aquela língua que recorda constantemente de Deus o Altíssimo. Sempre recordando o nome de Deus. Glória a Deus, glorificado seja Deus, Deus é o maior, louvado seja Deus, todos os louvores são para Deus. Pessoa o que? Glorificando Deus o Altíssimo. Então que Deus firme nossos corações na fé e nos abençoe e facilite para nós a procura do conhecimento e a prática do conhecimento.
e que Deus exalte a gente nessa vida como na outra, e faça nós morrer monoteístas, e faça a gente morrer muçulmanos, e que Deus guie todas as pessoas a senda reta, que Deus guie todas as pessoas a senda reta, que Deus coloque no coração delas a fé, o guia, a orientação, e que Deus faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para elas, e que Deus afaste nossas faces do fogo do inferno como afastou o Ocidente do Oriente, e que Deus não castigue a gente no túmulo e facilite a nossa entrada no paraíso em paz com os profetas de Deus, com os verídicos, com os mártires, com as pessoas virtuosas. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.